Boa tarde, igreja, graça e paz a todos. Que o Senhor te abençoe nesse dia e a graça do Senhor possa ser sobre o seu coração. Eu gostaria de começar esse vídeo do nosso estudo bíblico de hoje, da nossa escola bíblica, trazendo uma palavra sobre Tiago. Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao 8, que diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A palavra do Senhor vem nos falar sempre dessa necessidade que temos de ter fé para poder pedir aquilo que buscamos do Senhor. Não adianta a gente pedir algo para Deus pensando que a gente vai receber alguma coisa simplesmente porque a gente pediu. Mas a fé é um ponto central dentro da vida do cristão. A fé é algo que vem não apenas de nós, mas é algo que provém de Deus. Principalmente uma fé que deságua na ideia da salvação. A palavra do Senhor nos diz que a salvação é pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é algo que provém do Senhor, e até mesmo a fé que nós temos para crer nele é algo que ele coloca nas nossas vidas através do Espírito Santo. Que nessa tarde você possa aprender um pouquinho mais sobre isso e que essa palavra possa reinar no seu coração nesses dias. Amém? Quero começar orando pela sua vida, pela sua família e pedindo pela nossa igreja que o Senhor nos guarde e nos abençoe. Vamos orar? Pai eterno, Deus de amor, nós te agradecemos por mais esse dia, pedindo que a tua palavra nos conduza à tua verdade, que a tua vontade nos ensine o teu propósito e que nós possamos compreender, ó Deus, nesse dia, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Dar-nos sabedoria, dar-nos discernimento e entendimento daquilo que o Senhor tem como propósito para todos nós. Pedimos que a tua mão nos conduza, que a tua palavra nos fortaleça e que nesse dia sejamos revestidos do teu poder e assim a tua graça seja sobre todos nós. Nós pedimos, Deus, a tua bênção, pedimos que o Senhor nos conduza à tua verdade e que assim a tua mão poderosa nos abençoe. É em nome de Jesus que eu oro, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que o Senhor possa realmente guardar o seu coração e que nós possamos aprender a buscar no Senhor essa verdade, essa força, esse entendimento. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça em todo o tempo. É no nome de Jesus que nós vamos orar nesse dia, pedindo essa graça do Senhor. Amém? Nós vamos louvar o nome do Senhor, daqui a pouquinho a gente volta meditando na palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo em Tiago. Hoje nós vamos falar sobre Tiago, capítulo de número 3, do versículo 13 ao 18. Eu vou falar um pouquinho sobre sabedoria e inteligência. Sabedoria humana e sabedoria de Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Já já a gente volta meditando na palavra de Deus. Haverá paz no vale, pra mim eu sei. Haverá paz no vale, pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite vale verei. Haverá paz no vale, pra mim. Tão cansado estou, mas procuro o Senhor. Ele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou na noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale
Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa ser glorificado, exaltado, e assim a presença de Deus possa estar sobre as nossas vidas. Amém? A palavra do Senhor vai falar conosco aqui em Tiago. Tiago, capítulo de número 3, dos versículos 13 ao 18. Nós vamos ler o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Vamos, antes de tudo, orar ao Senhor mais uma vez, pedindo que nos dê entendimento e discernimento da sua vontade. Amém? Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, te dando graças pela salvação, pela vida eterna, pelo amor e cuidado que o Senhor tem tido para conosco, e pedir que assim a Tua palavra fale nos nossos corações. Nós possamos compreender, Deus, o Teu entender, nós possamos compreender a Tua vontade, e a cada dia tenhamos discernimento e sabedoria, assim como a Tua palavra nos ensina. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém e amém. Bem, meus irmãos, hoje a palavra do Senhor nos fala sobre sabedoria e inteligência. Antes de nós entrarmos na semana do aniversário da igreja, a gente estava estudando nos domingos, meditando sobre a carta de Tiago. Só para a gente relembrar um pouco do que a gente viu até aqui, no primeiro capítulo nós falamos sobre as provações e como a prática da palavra de Deus nos ensina a olhar para elas de forma diferente. Como que a palavra do Senhor nos ensina a olhar para as nossas provações com um olhar diferente, como um motivo de crescimento, como um motivo de aperfeiçoamento, como nós podemos olhar para elas pedindo também sabedoria ao Senhor. Capítulo 2, Tiago fala de como viver em comunidade e como que isso é importante, sem uma acepção de pessoas. Todos estão fazendo parte agora dessa família de Deus. Antes apenas os judeus eram considerados, e alguns que se convertiam ao judaísmo eram considerados então povo de Deus. Mas o interessante agora é que o cristianismo traz essa abertura, não só judeu, mas também o grego, o romano, não só apenas ideia de línguas, mas todas as raças, tribos, línguas e nações podem estar diante de Deus agora, mostrando que a ideia de que não há acepção de pessoas dentro do povo de Deus, mostrando que as nossas atitudes também devem demonstrar nossa fé, ou seja, a fé sem obras é morta. As nossas atitudes para com a igreja demonstram assim também a fé que nós temos em Deus. Se nós cremos no Senhor e realmente vivemos, as nossas atitudes para com o próximo condizem com aquilo que a palavra do Senhor nos diz. E na primeira parte do capítulo 3, que nós estudamos no domingo retrasado, ele fala sobre o poder da língua e como que essa língua pode dirigir, pode destruir e pode também abençoar. E é nessa mesma sequência que nós entramos no capítulo 3, que vem nos falar sobre sabedoria. Hoje nós voltamos a esse capítulo 3 que vai falar sobre essa ideia. Mas a sabedoria que Tiago vai falar, ela não é uma sabedoria humana, é a sabedoria que provém de Deus, uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem do Senhor. Daí então, eu quero te fazer essa mesma pergunta que Tiago faz aqui. Quem aqui é sábio e inteligente? Você se entende como uma pessoa sábia, como uma pessoa inteligente? Eu às vezes gosto de definir a diferença entre sabedoria e inteligência. Inteligência é aquilo que você, isso já é uma oposição minha, uma oposição de pensamento que a gente pode colocar nesse sentido. De que inteligência é algo que você adquire estudando, lendo,
tendo conhecimento, buscando a conhecer. Agora, a sabedoria é algo que você adquire com a vida. Mas não é todo mundo que teve uma vida muito sofrida, quem sabe, ou as dificuldades da vida, ou passou por muita coisa nessa vida, que realmente pode ser considerado sábio. O que importa, assim como diz lá no capítulo 1 de Tiago, é como você faz com essa sabedoria. É como você vive a situação da sua vida. Você pode olhar para os problemas e ter duas definições depois disso. Uma é adquirir sabedoria por conta de tudo aquilo que você passou. A outra, você pode se traumatizar, ter medo e ficar olhando para tudo isso com uma forma de temer toda essa situação. Agora, sabedoria que vem de Deus é algo que nos trata e que nos fortalece para dar continuidade a tudo aquilo que Ele nos ensinou. E aí eu te pergunto novamente, você é sábio? Você é inteligente? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso agora. A sabedoria humana, ela pode ser resumida talvez na seguinte forma: sabedoria é o uso correto do conhecimento. Aquilo que você conhece, você usa de forma correta. Você sabe como viver, você sabe como agir nas situações, e isso é uma definição do que é sabedoria. Uma pessoa pode ser extremamente inteligente, ter PhD, doutorado e muitas outras coisas, e não ser uma pessoa relacionável. Ela não consegue ter contato com outras pessoas, ela não consegue conviver com outras pessoas, ou às vezes por soberba, ou às vezes por timidez, ou às vezes por não ter condições de conversar com alguma pessoa de qualquer forma. Mas o autor traz uma ideia um tanto diferente no versículo 13. Da mesma forma que ele incentiva o cristão a demonstrar sua fé através das suas obras, como ele já falou antes, ele também insiste em que ele demonstre essa mesma fé através de uma vida piedosa, ou seja, uma vida dedicada a Deus. Veja bem, ele fala que a fé é algo que também provém de Deus, mas uma fé precisa ser comprovada através das suas obras. Veja bem, quando eu digo comprovado, eu não estou dizendo que você tem que provar, olha, eu tenho fé, olha o que eu estou fazendo. Olha que eu estou ajudando o próximo. Olha isso daqui, eu estou doando do meu dinheiro para quem tem necessidade. Olha, eu estou indo à igreja, Você não precisa fazer isso para provar para ninguém. Você vai à igreja, você ajuda o próximo por amor e por dedicação a essas pessoas, a Deus acima de tudo e ao próximo, como diz a palavra do Senhor que nós devemos viver. É por amor e não por querer provar para alguém alguma atitude. Mas isso... se você faz essas coisas, isso demonstra que realmente você tem fé em Deus. Mas aqui Tiago fala, olha, a fé ela precisa ser demonstrada através de obras. Não adianta ter fé só no seu coração. Olha, eu creio e pronto, acabou, não faço mais nada. As obras são a comprovação da fé que nós temos. Ele também vai insistir em que nós demonstremos essa fé através dessa vida piedosa. Porque essas obras não são apenas o fazer pelo outro, o fazer dentro da igreja, mas uma vida piedosa de dedicação ao próprio Deus. Oração, luta contra o pecado, buscar a presença do Senhor, em ler a sua palavra, em oração. O versículo 14 vai falar para a gente do que é sabedoria. E no seguinte, versículo 15, o proceder desse tipo de sabedoria. Versículo 14 nos diz assim, capítulo 3 de Tiago, vai nos dizer o seguinte: se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Versículo 15: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes, porém, essa é terrena, animal e demoníaca. A ideia de que a inveja amargurada, sentimento faccioso seria a ideia de facção, juntar com pessoas, sentimento de falar contra o próximo, de fazer contra o outro. São coisas que não provêm de Deus, pelo contrário, é uma coisa animal, é algo, um instinto humano que não provém da vontade do Senhor, pelo contrário, é demoníaco. O texto nos diz que isso é algo demoníaco. Por que isso? Como assim? Como é que isso pode acontecer dessa forma? Sabedoria deve ser demonstrada sim, mas não para que os outros vejam e digam, olha, esse aí é uma pessoa sábia.
Pelo contrário, essa sabedoria não será exibida como um mostruário na loja. Você não vai ficar exibindo, olha como eu sou sábio. Você se coloca para mostrar sua sabedoria, para que todos olhem e falem, nossa, que pessoa sábia. Não, ela vai ser demonstrada através das suas atitudes, não buscando ser visto para isso, mas buscando exaltar Cristo. Porque a sua sabedoria, ela não pode exaltar a si mesma. Sua sabedoria não pode focar em você. Ela precisa focar Cristo. Ela precisa focar no Senhor. A inveja e a cobiça, como a gente vai encontrar no versículo 14, demonstram uma ambição egoísta. O que a ideia de querer aparecer, de querer se mostrar. E é totalmente o contrário. Ou seja, uma sabedoria, ela demonstra aquilo que glorifica a Deus. Algo egoísta, algo que demonstra cobiça, ela demonstra a si mesmo. E isso é a diferença dentro da sabedoria e daquilo que não é a sabedoria de Deus. Aquilo que é sabedoria glorifica o nome do Senhor. É Salomão, em Provérbios, que vai começar a dizer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Veja que coisa maravilhosa, olha que coisa interessante. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Isso vai muito perfeitamente a isso que a gente está falando aqui agora, do que Tiago fala. A ideia de que temer a Deus e querer glorificar o Senhor é algo que provém de uma sabedoria verdadeira. Agora, aquilo que provém de uma sabedoria, vamos dizer, humana, ela quer glorificar a si mesma. Ela quer chamar para si a atenção. Ela quer demonstrar o quanto essa pessoa é inteligente ou sábia, no caso. Essa sabedoria de forma alguma procede de Deus. Pelo contrário, veja o que Tiago fala. Ela é terrena, animal e demoníaca. Como assim? Primeiro, ela é terrena, ou seja, não é celestial, é algo que provém, não provém de Deus, é uma sabedoria desse mundo. A sabedoria humana, ela aponta que não há necessidade de alguém que nos instrua. Muitos governos que são ateus, literalmente, ateus, que baniram de dentro de si as igrejas, o cristianismo, qualquer outro tipo de religião, por exemplo, a China comunista, a União Soviética, elas assassinaram em prol desse governo milhões de pessoas. As duas guerras mundiais, outros milhões. O século XX matou mais pessoas do que todos os outros 19 anos juntos. E segundo a sabedoria humana, essa é a modernidade ou a pós-modernidade. A falta da sabedoria de Deus leva a humanidade à ruína. A falta de sabedoria de Deus leva a humanidade ao desprezo, leva a humanidade a não olhar para a própria vida humana. Olha que coisa estranha. Parece que a partir do século XX, nós vimos um século de muita matança, destruição, guerras, e nós entramos numa época ainda mais ateísta, buscando se desvincular do crer em Deus, mas simplesmente na ciência, simplesmente naquilo que é a filosofia e tudo mais. E o que é interessante é que a palavra do Senhor nos ensina que quanto mais nós buscamos a Deus de verdade, nós podemos olhar que houveram momentos em que a igreja buscou a sua própria vontade, a igreja buscou a sua própria sabedoria, então ela se desviou dos caminhos de Deus. Mas quando a igreja esteve no caminho do Senhor, desse amor que abre mão de si mesmo, ela cresceu e criou situações e épocas maravilhosas. O texto de Tiago vai dizer, por exemplo, que, em segundo lugar, esse tipo de sabedoria egoísta, esse tipo de sabedoria terrena, ela é, na verdade, animal. Ou seja, ela não é espiritual, é uma sabedoria carnal. É como um ser humano que olha não para si, olha só para si mesmo, pelo desejo, por exemplo, assim como um animal corre atrás do alimento, corre atrás da sua própria subsistência, no sentido de que ele não se importa com quem está por perto, ele quer comer, ele quer fazer aquilo que a sua carne está desejando. É a ideia de uma sabedoria que não vem do homem, coloca todos os seus prazeres em primeiro lugar
e se entende e se estende muito, de uma forma muito boa, porque traz prazer. Entende como algo muito bom porque traz prazer. Nem sempre aquilo que é bom, que traz prazer, é o que é certo, é o que é bom. Por exemplo, as pessoas, muitos usam drogas, o álcool em excesso, porque dizem que isso traz uma boa sensação, que isso traz algum bem para eles. O problema é que tudo isso traz, na verdade, uma destruição para o próprio corpo. E por muitas vezes a tentativa de legalizar isso tudo mostra na sociedade essa tentativa do ser humano de trazer para si, para sua própria vontade, os seus próprios desejos. Querer apenas aquilo que lhe agrada, tanto para si quanto para a sociedade, para que isso beneficie a si mesmo. Porque eu quero, então eu vou fazer com que isso aconteça. Isso é um tipo de sabedoria que não se importa com o próximo, mas se importa consigo mesmo. Se importa com o que lhe agrada. E a sociedade se frustra, pois ela é egoísta. Não me importo com o que o outro pensa, me importo com o que eu quero. Essa é a mensagem que esse tipo de sabedoria traz. E a terceira forma que Tiago vai falar sobre essa sabedoria humana é que ela não é apenas humana, ela é demoníaca. Ela reflete o engano de Satanás, mostrando que a igreja, a vida eterna ou até mesmo Deus não é algo importante. Nada disso é importante. Tudo isso não é verdadeiro. Esse tipo de sabedoria que quer o seu próprio eu, a sua própria vontade acima de tudo, é o que eu quero e pronto, e acabou. Isso é demoníaco. E é aqui que a gente encontra algo maravilhoso. A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20 vai nos ensinar que Deus diz o seguinte, através do apóstolo Paulo: porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Com tudo aquilo que Deus fez através do sacrifício de Jesus, toda a sabedoria do mundo é loucura. O contrário de sabedoria não é burrice. Desculpa a expressão. O contrário de sabedoria não é burrice. O contrário de sabedoria é loucura. Ou se é sábio ou se é louco. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? A sabedoria desse mundo se tornou louca. Essa é a sabedoria que não é de Deus. Uma sabedoria humana, animal, ou melhor, uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Essa sabedoria que não vem de Deus, destrói o próprio homem e o afasta de Deus. Mas existe uma sabedoria que não é terrena, que não é humana, que não é carnal, que não é demoníaca, que é a sabedoria que provém de Deus. Existe uma sabedoria que é do alto, e esta sim é uma sabedoria que nós precisamos buscar. O que na verdade é a sabedoria humana é a falta de sabedoria divina. É aquilo que o ser humano entende por si só. Eu acho dessa forma, até mesmo dentro da igreja. Dentro da própria palavra do Senhor, as pessoas pegam a Bíblia e a usam para fazer aquilo que elas querem, aquilo que elas desejam. Eu interpreto dessa forma, eu acho que a Bíblia está falando isso, e cada um interpreta a Bíblia do jeito que acha melhor. Esse é um dos maiores erros ao se interpretar a palavra de Deus. O que na verdade é a sabedoria humana é a falta de sabedoria divina, uma sabedoria que quer ser independente. Vamos lá no versículo 16 do capítulo 3 de Tiago, nós vamos encontrar o seguinte: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. De onde nascem as guerras, senão dos desejos do próprio coração humano? A palavra do Senhor vai dizer isso. A sabedoria que vem de Deus, ela reflete a pureza de Deus. Nós a adquirimos com uma vida piedosa. Você vai me perguntar: pastor, como que a gente consegue essa sabedoria divina se não é estudando, se não é através da inteligência comum? Sabedoria de Deus nós adquirimos com vivência diante do Senhor. Não vai ser um download que você vai baixar do seu cérebro. Não é como o vídeo que você baixou no YouTube que vai passar rapidinho para sua cabeça. Não. É algo que você adquire dia após dia vivendo a palavra do Senhor. É algo que você adquire dia após dia vivendo diante da palavra de Deus e querendo essa palavra dia após dia. É algo que te fortalece porque você conhece a Deus. Você passa a conhecer quem é o Senhor.
Sabedoria que vem de Deus reflete a pureza divina, reflete aquilo que vem de Deus, reflete muita coisa. Vamos falar aqui, versículo 17, também diz o seguinte: sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Toda essa palavra do Senhor, ela traz para a gente essas questões do que é uma sabedoria divina. Ela é pura, ela é pacífica, ela é algo extremamente benéfico para o ser humano. Quando a gente olha para essa palavra, a gente passa a conhecê-la de uma forma muito gloriosa. Quando a gente passa a conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, a gente passa a compreender ela de uma forma maravilhosa. Ela, acho que não precisa nem falar, por exemplo, da ideia de pureza. A sabedoria divina, ela é primeiro pura, porque ela é algo que sem sujeira, sem pecado, sem malignidade, sem maldade. É uma sabedoria limpa, pura. Ela é pacífica, ela traz paz. Ela é indulgente. O que é indulgente? Ela traz clemência, tolerância. Ela se importa com o próximo, ela é atenciosa, ela é gentil. Ela é uma sabedoria que se importa com o outro, não consigo mesma, diferente da sabedoria humana. A sabedoria divina é algo que traz indulgência. Ela também é tratável, como diz Tiago. O que é tratável? Ela está disposta a ouvir e a submeter-se à opinião dos outros quando é necessário. Sabedoria não é algo que você vai demonstrar o quanto você é sábio. Sabedoria divina é algo que você pode se comunicar com o outro e entender que talvez você esteja errado em alguma posição sua. Isso é sabedoria. Sabedoria de discernir o que é certo e o que é errado. Ela é tratável, ela pode ser tratada. Não é porque você é sábio diante de Deus que você não erra, você entende isso. Se você tem a sabedoria diante de Deus, você entende que você é tratável. Não, eu preciso melhorar dia após dia. Está disposto a ouvir e se submeter à opinião dos outros quando é necessário. Essa sabedoria divina, ela é plena de misericórdia. Ela demonstra misericórdia em abundância. É uma ideia de que nós podemos ser sábios em Deus, e ela demonstra o bem do próximo. Ela quer visar o bem, não apenas de Deus e de si mesmo, mas principalmente o bem do próximo. Deus se alegra quando há amor no coração daquele que o serve, porque Deus quer que o amor a Deus se demonstre não apenas no eu faço para o Senhor, mas ele se demonstra principalmente no quanto eu faço pelo próximo. Deus não quer que a gente fique enclausurado buscando a Ele tempos e tempos e somente dedicados a Ele. O amor a Deus se demonstra também no amor ao próximo. Por isso a sabedoria divina, ela é plena de misericórdia e é plena também de bons frutos. Ela é cheia de atitudes de caráter, atitudes verdadeiras, atitudes cristãs, atitudes que realmente glorificam o nome de Deus. A sabedoria divina também, ela é imparcial, sem fingimentos. É um tipo de sabedoria que é justa, livre de fraude e de engano. É uma sabedoria que busca a vontade do Senhor. É uma sabedoria que busca aquilo que glorifica o nome de Deus e não o nosso nome. Eu me lembro de uma passagem que fala quando um grande pregador do século XVII foi comunicado de que havia um outro pregador fazendo as mesmas coisas que ele. Porque esse grande pregador ia às praças, subia nos bancos e pregava, e multidões se aglomeravam ao redor dele, e as pessoas se rendiam aos pés do Senhor. Ouviam essa mensagem e se convertiam. Então um dia uma pessoa chegou no seu escritório e falou assim: pastor, é o seguinte, tem alguém, aquele outro fulano de tal, famoso, está fazendo a mesma coisa que o senhor. Ele está indo para as praças, está pregando do mesmo jeito, está fazendo aquilo que o senhor faz. O senhor não vai repreender ele? O senhor não vai fazer alguma coisa a respeito? É como se ele estivesse falando: isso é direito autoral, isso é o senhor que inventou, ninguém mais pode fazer isso. E aí então que esse pastor se vira para ele: olha, eu fico feliz que mais pessoas estejam fazendo isso. Que o nome do Senhor seja conhecido e o meu não.
Que o nome do Senhor seja reconhecido por tudo isso, por toda essa mensagem. Que o nome do Senhor seja reconhecido e o meu esquecido. Mas que o nome do Senhor seja conhecido. Veja bem, a gente precisa sempre glorificar o nome do Senhor através disso. É através disso que o versículo 18 de Tiago, capítulo 3, vai dizer o seguinte: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vou ler novamente. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O fruto que é colhido pelo plantio da sabedoria divina é uma abundante safra de retidão, tanto em si mesmo como naqueles que foram afetados pelas atitudes e as obras dessas pessoas. Irmãos, pensem sobre isso. Pensem sobre essa maravilha que é servir ao Senhor e viver diante dele. O fruto que é colhido pelo plantio da sabedoria é uma abundante safra de retidão. Quando nós buscamos a sabedoria divina e não a nossa, pessoas são abençoadas através da nossa vida. Querendo ou não, nós nos tornamos sábios diante de Deus e não perante as pessoas. Não de acordo com o que os outros pensam, mas de acordo com aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Nós somos sábios diante do Senhor. Nós então colhemos paz quando plantamos sabedoria divina. Nós plantamos isso diante de Deus e Deus glorifica o seu nome através das nossas vidas. Que essa mensagem esteja sobre o seu coração nesses dias. Saiba que o Senhor pede que você tenha sabedoria. E como a gente vai ler lá em Tiago, capítulo 1, se nos faltar sabedoria, podemos pedir a Deus que nos dá livremente. Podemos orar ao Senhor pedindo que Ele nos dê sabedoria e discernimento todos os dias. Concluindo, como identificar esse tipo de sabedoria? De forma humilde. O que proclama suas próprias virtudes carece de sabedoria. O que proclama tudo aquilo que tem, ele está exaltando não a Deus, mas a si mesmo. Como nós poderemos identificar uma pessoa que não tem sabedoria? Suas palavras e suas atitudes geram inveja, discórdia, rivalidade, guerra. Então essa sabedoria dessa pessoa não é de Deus. É uma sabedoria física, é uma sabedoria carnal, é demoníaca e animal. A minha oração por você, meu irmão, é que a nossa sabedoria seja lá do alto. Ela venha em humildade e dependência da própria sabedoria de Deus. Nas próprias palavras de Salomão, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E que a gente possa buscar nesse temor a sabedoria que nós precisamos para a nossa vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por mais esse dia. Por esse domingo, dia do Senhor, onde podemos glorificar o santo nome do Senhor. Podemos exaltar o Senhor e podemos andar, ó Deus, na graça da tua misericórdia. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor exalte o teu santo nome através das nossas vidas e que dia após dia, andando diante do Senhor e vivendo a tua palavra, venhamos a adquirir sabedoria no Senhor. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, reine sobre os nossos corações. E assim possamos conhecer a tua verdade, andando nos teus caminhos e vivenciando o teu propósito. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Meus irmãos, que o Senhor te abençoe grandemente, te fortaleça e guarde seu coração em todo o tempo. Amém? Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Lembrando que hoje à noite teremos nossa live pelo YouTube. Vamos estar colocando o link no grupo da igreja. E saiba que o Senhor tem muito mais a fazer sobre a sua vida. Busque de Deus essa sabedoria e cresça no caminho do Senhor. Amém? Grande abraço a todos. Deus abençoe você e toda a sua família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida agora e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e um ótimo domingo para vocês.